Irmãos, vamos abrir aqui no livro de Números, né? Versos 6, 7. Os irmãos ouçam, né? Para nós ganharmos tempo, porque eu já trago marcado, né? Até os irmãos procurar vai tomar tempo. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos fará e nos dará essa terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo da terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Que Deus abençoe nossa meditação. Podem se assentar. Eu quero tomar aqui um pequeno tema, irmãos, do que nós lemos nas palavras de Josué. Se o Senhor se agradar de nós. Se o Senhor se agradar de nós. Se tem uma coisa que nós devemos sempre estar preocupados, é se nós estamos ou não agradando a Deus. Porque às vezes nós preocupamos em agradar as pessoas. E é uma coisa boa. Mas desde que isso não nos leve a desagradar a Deus. Por isso disse Pedro aos sacerdotes, quando o indagaram, quando eles estavam pregando e fazendo milagres em nome de Jesus, ele disse: importa agradar a Deus e não aos homens. E a Bíblia nos dá algumas dicas, não é, de como é a pessoa que Deus se agrada. Porque o que disse Josué, disse: se Deus se agradar de nós, nós somos mais do que capazes. E não temais, porque já retirou deles o seu amparo, e o Senhor fará deles o nosso pão. Agora, isso não tinha acontecido ainda, é outra coisa que nós temos que ver aqui. Mas Josué, por fé, ele cria nisto. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer agradar a Deus e quer que Deus se agrada de você, você tem que ter fé, que o que ele diz é a verdade. Amém, meus queridos? Por exemplo, qual tipo de pessoa que Deus toma prazer, que Deus acha precioso? E eu tenho procurado ser esta pessoa e peço que Ele me faça essa pessoa. 1 Pedro 3,4 diz assim: mas o homem encoberto no coração, quer dizer, aquela pessoa que sempre guarda os mistérios de Deus para ele. Tem coisas, como eu sempre falo, como Paulo chega a dizer, né? Guardando o mistério da fé. Tem coisa que não adianta você querer explicar, não adianta você querer falar. Aquilo que muitas vezes Deus te revela é para você e você tem que guardar aquele mistério. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Agora, num traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Quando você vê uma pessoa que não é de muito falar, que ele é quieto, uma pessoa mansa, tranquila, você pode ter certeza, está ali uma pessoa que Deus se agrada dele. Não quer você agradar a Deus? Não quero eu agradar a Deus? Então vamos deixar toda a braveza, vamos deixar toda a razão, todo o ego, tudo que achamos que é certo, e vamos deixar tudo isso de lado e vamos nos pegar esse traje de um espírito manso, quieto, e vamos agradar ao nosso Deus. Porque fora disso nós não conseguimos, né? Aqui em Colossenses capítulo 1, verso 18 e 19, a Bíblia diz assim, falando sobre Jesus: ele é o cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai. Ou seja, Jesus como homem,
ele agradou tanto a Deus. Agora, não esqueça, ele nasceu com a promessa. Ele nasceu sem pecado. Mas ele já não foi possesso de Deus quando ele nasceu. Compreende? Mas quando João o batizou, veio o Espírito sobre ele. E João testificou. E depois, em Mateus capítulo 17, verso 10 a seguir, a Bíblia disse que eles subiram no monte e Jesus se transfigurou na presença deles. Como fazia os pais no passado quando ia dar adoção para os filhos. Quando um filho ficava sobre tutor, sobre professores, e quando aquele filho chegava à maioridade, então o tutor tinha que ser sincero com o pai que estava pagando para ele. Ele disse: eu posso confiar meus negócios a meu filho? Ele é um homem de cabeça, ele é um homem instruído, ele é um homem obediente, ele é um homem capaz de pegar o meu sinete, em outras palavras, o meu cartão e cuidar dos meus negócios? Aí se o mestre dissesse, sim, ele é capaz, você pode confiar os seus negócios, sua empresa para ele e pode descansar, porque esse rapaz, ele é capaz de fazer isto. E aí então reunia-se os nobres da cidade e dava-se um banquete. E fazia-se uma cerimônia e colocava uma bata branca nele. E o pai passava-lhe o anel, o sinete, que era o selo do pai. E ali ele tinha a adoção. Estão compreendendo? E foi isso que Deus fez. Deus pegou 3 testemunhas, Pedro, Tiago e João, e 2 testemunhas celestiais, Moisés e Elias. E levou Jesus em cima do monte. E transfigurou-se na presença deles, e uma nuvem luminosa do céu os cobriu. E quando Pedro olhou aquilo, Pedro ficou espantado e disse, quando ele viu a fisionomia de Moisés e Elias, ele disse, é bom estar aqui nesse lugar. Vamos fazer aqui 3 tendas, 3 tabernáculos, um para Moisés, um para Elias e outro para Moisés. E enquanto ele ainda falava, aquela nuvem luminosa, saiu uma voz e disse, este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Porque ele foi obediente como filho, até a morte e morte de cruz. Entendem, meus queridos? E aqui diz, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Deus se agradou tanto dele como homem, que Deus não deu porção do Espírito para ele, Deus deu a plenitude para ele. Mas primeiro ele tem que agradar a Deus. Primeiro ele agradou ao Pai. Ele não fazia qualquer coisa. Ele só fazia aquilo que o Pai dizia que ele tinha que fazer. Amém, meus queridos? Oh, Jesus. Aqui na mensagem A Libertação Total, o profeta diz no 89, ele era totalmente homem. Por isso diz a Bíblia que em tudo ele foi tentado. Ele era totalmente homem. Por isso que o Espírito Santo veio para que nós também possamos resistir às tentações. Porque a oração de Jesus disse, não nos induza ao mal, mas livrai-nos das tentações. Ele era totalmente homem, ele era totalmente Deus, mas ele vendeu as suas partes naturais para as suas partes físicas, os seus próprios pensamentos, os seus próprios feitos e os seus próprios cuidados. E eu somente faço o que agrada ao Pai. Aí está você totalmente liberto dos seres humanos. Agora, se Deus já mostrou que o que ele se agrada, o que ele quer de mim, como diz lá no livro de Miqueias, é que eu ande humildemente diante dele, que eu tenha um espírito manso e quieto, e eu vou continuar bravo, eu vou continuar esbravejando, eu vou continuar atirando para todo lado? Não. Se eu quero agradar a Deus, e se eu quero que Deus se agrada de mim, é eu que tenho que me agradar, me enquadrar dentro dos seus parâmetros. Estão compreendendo, meus queridos? Você tem que viver uma vida de renúncia. E Jesus renunciou a tudo. Ele tinha o direito de casar, ele tinha o direito de ter uma família. Ele era um homem como eu sou um homem. Ele sofria tentações. Agora, se Deus pede algo na palavra, como nós falamos outro dia aqui sobre renúncia, então você tem que saber que você, para agradar a Deus, e Deus se agradar de você, você tem que fazer as coisas que Ele quer que você faça. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então, se você põe as demais coisas antes de Deus,
Quem ama mais os filhos, a mãe e o pai mais do que a mim, não é digno de mim. Acabou. Então aí você tem que ver, eu tenho que ver, nós temos que ver se nós estamos ou não agradando a Deus. E se Ele se agrada de nós. Não é? Mas Ele vendeu suas partes naturais, suas partes físicas, e seus próprios pensamentos, e seus próprios feitos, e seus próprios cuidados. Jesus era despreocupado. Ele tinha tanta fé no Pai, que quando ele soube que Lázaro estava doente, e o Pai disse, ainda não é hora, e depois o Pai avisou, ele já morreu, e ele disse, passou os dias, e o Pai disse, agora vai, porque Lázaro precisa de você. Ele não questionou a Deus e disse, mas faz 4 dias já que o homem morreu agora, o Senhor disse que ele precisa de mim. Ele era obediente ao Pai. E não importa o que aconteça com você, irmão, não importa o que aconteça com você, irmão, não importa o que nos aconteça. Se Deus prometeu, Deus é Deus para cumprir cada palavra que Ele diz. Creia nisso, confia nisso. Louvado é o nome de Jesus. Aí está você totalmente liberto dos seres humanos. Os sacerdotes vieram a Ele. E grandes homens disseram, Rabi, fulano de tal, e tentaram seduzi-lo para as suas filiações e denominações. Mas ele foi totalmente liberto porque ele confiou em Deus. E eu e você temos que confiar tanto em Deus. Eu tenho que confiar tanto em Deus que eu não tenho que estar preocupado de sair de casa se vai ter alguém aqui para me ouvir. Eu tenho que estar tão despreocupado que eu tenho que vir apenas para falar o que Deus pediu para mim falar. E nem se for para as cadeiras, mas eu tenho que saber que eu estou agradando a Deus. E você também, não importa se vai ter muita gente ou vai ter pouca. Talvez se estivesse você e eu, só eu e você aqui dentro da igreja, eu estaria pregando para você o que eu estou pregando aqui. E você estaria ouvindo e disse, Deus me trouxe só eu aqui nesta noite para ouvir tudo isso, louvado seja Deus. Mas vender a sua primogenitura para denominações, vender a sua primogenitura por influências humanas, porque alguém disse isso ou disse aquilo, porque minha família é de lá, porque meu pai é de lá, meu marido é de lá, minha esposa é de lá. Um dia tudo isso vai ficar aqui. Um dia tudo isso vai acabar. Se Jesus tardar, você vai para o cemitério, seu esposo fica. Sua esposa vai para o cemitério ou você fica. Seu filho vai ou você fica e seu filho vai. E mais cedo ou mais tarde, eu e você teremos que cruzar o vale escuro da sombra da morte. E nós temos que saber que lá naquele lugar, quando a morte chegar e bater na sua porta, você agradou a Deus. E Ele se agradou de você. E ali é uma união perfeita. Vinde benditos de meu Pai. E você fica feliz e Ele também é feliz. Porque houve uma junção, houve uma união. Louvado seja Deus. Totalmente liberto dos seres humanos, os sacerdotes vinham tentar seduzir ele. Irmãos, não deixa nada te seduzir. Influência de um homem sobre o outro, influência de uma pessoa sobre outra. Sempre quando as pessoas for te dizer qualquer coisa, a primeira coisa que você coloca no lugar é a palavra de Deus. O que essa pessoa está me dizendo, confere ou não com o que Deus diz na palavra? Como eu estava dizendo, até um filósofo sabia se sair de certas situações. Como o filósofo Sócrates. Quando alguém vinha lhe dizer alguma coisa do seu amigo, ele dizia, o que você vai me dizer é verdade? Aí se a pessoa dissesse, não, eu ouvi falar. O que você vai me falar é bom ou é ruim? A pessoa dizia, olha, é ruim. Então você quer me falar uma coisa que você não sabe que é verdade e que é ruim. O que você vai me dizer faria bem para mim? Ele diz, com certeza se deixaria triste. Então você quer me falar uma coisa que você não sabe se é verdade. Você quer me falar uma coisa ruim que vai me deixar mal. Que amigo é você? Então, aí o profeta vem e diz na mensagem, a igreja, sua condição, parágrafos 70 e 71. É um quadro que o diabo pinta para você. E se você não tomar cuidado, você paga caro para comprá-lo.
Porque aquilo é nada mais, nada menos do que o diabo te vendendo uma situação para te pôr em problema. Aí você vai ficar contra o seu amigo, com uma coisa que nem a pessoa que te contou sabe se é ou não é. Uma coisa ruim e uma coisa que vai te fazer mal. Aí fica lá você arrancando os cabelos, não dorme direito de noite, fica até doente com uma coisa que nem sabe se é ou se não é. Quando nós temos a palavra de Deus vindicada, provada ser a verdade, que nunca falhou e nunca vai falhar, quando nós deveríamos estar meditando nela de dia e de noite, em vez de ficar escutando lorotas. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que Paulo diz aqui aos Coríntios, no capítulo 10, verso 1 a seguir. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. Isso quer dizer, batizado na nuvem e no mar. Quantas pessoas não vêm e não são batizadas nas águas em nome de Jesus Cristo e entram no companheirismo? E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Quer dizer, vem na igreja, escuta a palavra, como todo mundo escuta, se alimenta da palavra de Deus, o manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Agora vem o verso 5, que nos deixa aborrecido. E diz assim, embora foram batizados, embora comiam da palavra, mas diz aqui no verso 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Então a questão não é só ser batizado. A questão não é só vir ouvir a palavra de Deus, mas é saber, Deus está se agradando de mim? Estou eu sendo fiel a Deus? Estou eu cumprindo com meus compromissos? Porque Ele cumpre os dele todos os dias. Até para quem não presta. Porque diz lá Mateus capítulo 5. Sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus, que faz com que o seu sol se levanta todos os dias, para bons e para maus. Faz com que essa chuva caia para bons e para maus. Mas Ele faz tudo pensando nos seus filhos. Sabia disto? Mas Deus não se agradou da maior parte deles pelo que foram prostrados no deserto. Aí você vê com o tempo, um prostra aqui, outro prostra ali, um para aqui, outro para ali, e você pergunta, nossa, se fosse pegar todos os irmãos que já foram batizados, não caberia, nós teríamos que ter uma igreja. Irmãos, não se preocupe, isso faz parte da jornada. Mas você sabe por quê? A pessoa não consegue agradar a Deus, Ele quer um lugar que agrada a Ele. Eu fui lá, não me senti bem. A questão não é você se sentir bem. A questão é se a palavra de Deus está sendo pregada. E se a palavra de Deus está sendo pregada e você não está se sentindo bem, o problema não está naquele lugar, o problema está em você. O problema está em mim. Por isso você tem que verificar se aquilo que está dizendo é ou não a verdade. Examinai as Escrituras, São João 5,39. Porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelos que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram, mas que nós venhamos fazer a vontade de Deus. Louvado é o nome de Jesus. Quando a gente vem ao mundo, Romanos 11, né? A Bíblia diz assim, mais ou menos, né? Em Romanos 11, 29, se não estou equivocado, que dons e vocações eram são dados sem arrependimento. Salmo 68, verso 18, a Bíblia diz que os dons são dados até para os rebeldes. E a gente, quando nasce e a gente vem ao mundo, você já vem com um dom. Só existe um tempo, quando você é santificado, Deus coloca aquilo em serviço. Por isso que santificado significa lavado e colocado para o serviço. É como esse copo, ele pode estar lá no fundo do quintal. Os cachorros fazendo xixi nele, alguém chutando para lá e para cá. Ele nunca deixou de ser copo, ele sempre foi copo. Mas ele está num lugar em que não deve.
Aí o que Deus faz? Deus vai lá, o que você faz? Pega o copo e diz, irmão, o que esse copo está fazendo jogado aqui? Esse copo está bonzinho. Aí o que você faz? Você pega e vai beber água nele? Não, você vai lavá-lo. Você vai limpá-lo e deixar ele desinfetado, limpinho. Aí você põe a água para beber. E quando você vem ao mundo, você já vem com algo de Deus em você, porque os que são de Deus escutam as palavras de Deus. Por que você escutou a palavra de Deus e creu? Não é porque você escutou e você se tornou de Deus, você escutou porque já era de Deus. E quando você já era de Deus, então você é lavado e posto ao serviço. E eu tinha mais ou menos 15 anos de idade, naquele tempo tinha bastante cabelo, tinha uma boa aparência. E como todos os jovens, né, tinha várias moças na classe que tinha aquela quedinha, né? E tinha uma lá que eu falava para os demais lá, e eles ficaram assim, será? Eu falei assim, você só escuta. Naquele tempo foi o auge da Xuxa, né? Quando a Xuxa era jovem, que fazia sucesso com as crianças e tudo mais. E ela tinha uma mania no programa dela de amarrar o cabelo assim, com coisa para lá e aqui, fazia... Né, partia no meio aqui, fazia assim que nem fosse uma menina, porque ela brincava com as crianças. Eu falei, você escuta só que eu vou fazer. Eu cheguei nela e falei, você sabia que eu gosto do jeito do cabelo que a Xuxa amarra? Ela disse, sério? Eu falei, sério. Ixi, eu acho lindo. Separar o cabelo assim, fica assim, que ela fica tão bonito. Em vez de amarrar para trás, amarrar do lado assim. Você não acha que fica bonito da Xuxa? Ela disse, eu nunca notei. Eu falei assim, amanhã eu duvido se ela não virar na escola com o cabelo amarrado daquele jeito. Pois nós entramos dentro da sala, quase que um empurrando o outro na frente para ver. Pois quando chegamos lá, ela estava lá sentada com o cabelo amarrado de um lado e do outro, que era igualzinho a Xuxa. Agora, se uma mulher é capaz de fazer isso para agradar um homem, porque ela tem uma quedinha sobre ele, se ela sabe que ele gosta de uma cor de roupa, ela vai comprar para agradar ele. Se sabe que o homem gosta de um tipo de comida, vai fazer para agradar ele. E se ele também sabe que ela gosta de certas coisas, ele vai fazer para agradar ela. Agora imagine você, um ser que veio ao mundo, que tinha o direito de ter tudo aqui, renunciou ao seu trono de glória. Como nós falamos outro dia aqui, você sabe quem era Jesus antes de ser Jesus? Ele era o Verbo, ele era o Logos. Ele estava com Deus e tudo que foi feito por ele, nada do que foi feito sem ele se fez. Aquele ser que os anjos viram lá em Isaías no capítulo 6, como um rei assentado sobre um alto e sublime trono, e os querubins voando de um lado para o outro, aquilo era Jesus em teofania, era a imagem de Deus, era o Verbo. E ele deixou tudo aquilo para vir aqui nesse mundo desgraçado, ser humilhado pelos homens, sofrer, morrer, pagar o preço que pagou, para te comprar de volta para Deus. E te amou tanto que derramou até a última gota de sangue. E ainda perdoou e disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. E agora você, sabendo que o que agrada a Ele é, e você diz que ama Ele, e sabendo que tal coisa agrada a Ele, você não vai fazer para agradar Ele. Você vai ficar preocupado com o que o mundo vai pensar de você, os que estudam, o que os meninos da escola vão pensar de você, vão achar que você é quadrado, vão achar que você é feio, vão se achar... Você não tem que estar preocupado com o que eles estão achando. Você tem que sair de casa preocupado com o que Deus está achando de você. Quando você sai para o trabalho, em vez de se preocupar em fazer a maquiaginha básica para agradar gregos e troianos, você deveria lembrar que aquela Jezabel, aquela maldita, os cães comeram a carne dela. E Deus disse que ela se enfeitou como prostituta. Então nós deveríamos pensar em a quem nós estamos querendo agradar. Amém, meus queridos? Que Deus seja louvado. Deus ajude a nós, irmãos. Por favor, toma isso dentro do Espírito. E Deus não se agradou da maioria deles. Agora vamos mais um pouquinho aqui. Na mensagem, eu ainda estou apanhando um pouquinho com isso aqui. Deixa eu ver aqui, crendo em Deus. É isto mesmo. Agora, se nascemos de nosso Pai Celestial, Deus, o qual chama as coisas que não são como se fossem.
vamos para esse lado agora. Por que Deus não se agradou da maioria deles? E olha, irmãos, que Deus já tinha abrido o mar. Deus já tinha destruído o faraó, seus carros e seus cavaleiros. Deus já tinha feito proezas lá no Egito, humilhou o faraó. E quando chegou ali, eles duvidaram que Deus era capaz de continuar fazendo o que ele estava fazendo. Quando vem uma luta, uma dificuldade para mim e para você, tem hora que a única coisa que resta é aquela eleiçãozinha, aquela fé que está lá dentro de você. Aí você lembra, não, se Deus me trouxe até aqui, se Deus me ajudou até aqui, Ele vai me ajudar até eu chegar do outro lado. Porque a Bíblia diz, se nós dissermos em nosso coração, quem vai poder chegar no céu? Porque às vezes o diabo fala, você acha, quem é que vai no arrebatamento? Olha para esse povo. É a mesma coisa que dizer, Cristo morreu em vão. Porque Filipenses capítulo 1, verso 6, diz, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Agora, se nascemos de nosso Pai Celestial, Deus, o qual chama as coisas que não são como se fossem, tem que haver algo em nós daquele jeito. Estão vendo? Esta é a razão que um verdadeiro consagrado cristão que deseja ardentemente a Deus, olha para o que Deus disse em vez do que você vê ou sente. Eles viram os gigantes, eles viram os muros altos e não viram o tamanho que era Deus e o quanto Deus já havia feito. Quando apareceram os problemas, apareceram as dificuldades, as dúvidas surgiram na sua frente, você olha para o universo, olha para tudo isso e saber que Deus sabe até quantos cabelos tem na cabeça de toda a humanidade. Porque ele disse para Pedro, todos os cabelos da tua cabeça estão contados, Pedro, e nenhum deles se perderá. Agora imagine você uma mente dessa. Como ele disse para Jó, ele sabe até que os filhos dos corvos estão chileando no ninho com fome. E ele disse para Jó, quem é que trata deles? É você? E ele permite que um animal morre aqui, que acontece um acidente aqui, para que a cadeia alimentar continue circulando e que os seres continuem vivendo. Aí você diz, mas como isso funciona? Romanos 8, 28, tudo contribui para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados pelo seu decreto. E aí você começa a ver que todos os acontecimentos, todas as coisas que vão acontecendo, e você vai seguindo os acontecimentos, as contribuições, e aí você vai notar que as coisas não estão erradas, as coisas estão justamente certas, trabalhando do jeito que Deus viu, do jeito que era para ser. Porque você vê as pedras se encaixando, você vê o quebra-cabeça se formando. Aí você diz, não, tinha que ser desse jeito. Tinha que acontecer desse jeito, tinha que ser justamente desse jeito. Vocês lembram de Sansão? Sansão tinha perdido suas virtudes no colo de Dalila. E ele foi parar onde? Ele foi lá parar na prisão dos filisteus. Deixaram ele preso por um tempo, puseram ele para moer, porque ele tinha muita força. Moer lá como fosse um cavalo. Só que uma coisa eles não perceberam. Que o cabelo dele começou a crescer de novo. E que se o cabelo dele não fosse cortado, Deus era Deus para continuar fazendo o que ele disse. Estão compreendendo? Se você caiu, você só fica prostrado se você quiser. Porque Deus nunca soltou da sua mão. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com as suas mãos. É só você olhar e dizer, eu não estou sozinho, tem alguém me segurando, tem alguém. E o cabelo de Sansão começou a crescer. E eles eram tão inteligentes, porque já tinha avisado que a força estava no cabelo. Mas eles achou que Sansão tinha caído, que Sansão tinha morrido, que Sansão estava acabado, que não tinha mais nada o que fazer com Sansão. E Deus observando e disse, deixa que o que eu pedi aconteça. E vocês vão ver se eu ainda sou ou não sou Deus para cumprir aquilo que eu prometi. E de repente o cabelo de Sansão começou a crescer.
E aí Sansão sentiu aquela sensação de quem ele era, embora cego, sem os dois olhos. Enquanto que os filisteus faziam festa. Tinha gente até em cima do telhado, porque era o dia do seu Deus, e convidaram todos os príncipes de todas a Filistia para zombar de Sansão. E diz: traga Sansão aí para divertir o povo. Cego, né? Ponhava o pé na frente dele, ele caía, e fazendo gracejo, e eles festejando e bebendo, e aquela coisa toda, e vários andares. E Sansão sentiu aquele arrepio, aquela virtude de volta, e ele falou para o moço: onde ficam os pilares principais da casa? Eu queria me recostar sobre ele. E o moço guiou ele até lá. E aí Sansão, ele não foi egoísta. Ele disse: Senhor, que eu morra com os filisteus se for preciso, mas deixa-me eu cumprir o papel que o Senhor me deu para fazer. Nem que eu tenha que morrer. E deixa-me vingar os meus 2 olhos desses incircuncisos. Deus disse: só se for agora. E ele apoiou uma mão numa pilastra, na outra, e começaram a rir dele. Mas eles esqueceram que o cabelo estava grande. Entenderam? E a única coisa que às vezes o diabo esquece é que você erra, você falha, eu erro, eu falho. Mas esquece que a Bíblia diz em São João, no capítulo 2, o verso 1, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos vossos pecados, e não somente pelos vossos, mas pelos pecados de todo mundo. E aí Paulo vem e canta em Romanos capítulo 8, quem tentará acusação contra um escolhido de Deus, visto que é Deus que o justifica? Você pode continuar condenando o fariseu, você pode continuar massacrando, mas saiba de uma coisa: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então levanta a cabeça, meu querido, levanta a cabeça, minha querida. O lago de fogo não foi feito para você. Ainda que caia 7 vezes, o Senhor o levantará. Agora, se nascemos do nosso Pai Celestial Deus, o qual chama as coisas que não são como se fossem, tem que haver algo em nós daquele jeito então. Estão vendo? Esta é a razão porque um verdadeiro consagrado cristão deseja ardentemente a Deus. Olha para o que Deus diz em vez do que vê ou sente. Não importa se você está sentindo, se você está vendo. Sansão não estava vendo nada, não estava enxergando mais nada. E às vezes você também não está vendo ainda, mas não tem problema. Elias orou e pediu para o moço e disse: vai lá e dá uma olhada. O que você vê? Ele disse: agora nada. Ele orou mais uma vez: vai lá e vê. Nada. Orou pela 3ª vez e disse: e agora? Ele disse: só uma nuvizinha do tamanho da mão de um homem. Ele disse: então manda Acabe correr, porque senão ele vai se molhar. Mas o que era uma nuvizinha do tamanho de um homem? Para quem tem fé, irmãos, aquilo vira uma tempestade. Se você tem orado e você tem crido, quando você vê o mínimo sinal de que Deus entrou em cena, você disse: agora vai trovejar. Agora Deus vai entrar em cena. E você pode ter certeza que ele entra sim. E quando ele entra, ele não entra para perder. Agora veja bem. Esse é o homem terrestre ainda, se você anda pela vista e pelo que você sente. Se andarmos na carne, não podemos agradar a Deus. Andamos segundo o Espírito. Estão vendo? Agora, como andar no Espírito e não andar na carne? É dizendo que as coisas que não aconteceu ainda vai acontecer, porque Deus disse que vai acontecer. Então você está indo pela fé. Você está indo crendo. Ele disse: Satanás, eu estou com essa enfermidade. Satanás, eu estou com esse problema. Mas o que é esse problema diante de Deus? O que é essa dificuldade diante de Deus? Isso não é absolutamente nada. Nada. Coloque entre você e Deus esse problema e você vai ver que ele vai sumir da sua vida, desaparecer. E quando eu comecei a refletir sobre isso, eu não pude fazer nada, a não ser indagar aquele que estava falando comigo. Eu era incapaz.
Eu imaginaria como Deus pegaria um pequeno analfabeto descuidado, porque nisso ele, Deus, toma algo que é nada, algo que tem sido lançado fora. É assim que Deus gosta. Isso é Coríntios capítulo 1. Ele pega o que não é para confundir o que é. Eles foram expulsos como santos roladores ou pessoas ilegítimas, mas é então quando Deus está pronto para apanhá-los e fazer alguma coisa com eles. E isso lhe agrada. Aí, nós estamos atrás do que é que Deus se agrada. Deus se agrada quando você põe a boca no chão e diga: Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu nunca prestei e não presto, mas eu creio no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor é capaz de fazer dessa miséria proeza. E aí ele fala: agora sim, agora eu vou começar a fazer. Né? Pronto para apanhar e fazer alguma coisa com eles. E isso lhe agrada, isso mostra que ele é Deus. A mão de Deus torna o nada. E toma o nada e com isso faz alguma coisa. Toma um pecador como eu e faz dele um cristão. Ai, Jesus maravilhoso. Agora veja o que diz aqui, liderança, para nós encerrarmos. Há outros que fizeram a mesma coisa. Veja Enoque. Ele andou com Deus por 500 anos. Vale a pena, não vale? Então ele teve um testemunho que agradou a Deus. Deus havia verificado isso e disse: não há necessidade de você morrer. Você já imaginou? Tem hora que eu fico pensando, irmãos, teve homens privilegiados, né? Esses dias eu estava vendo um pequeno vídeo de um jogador aí muito famoso que está com 40 anos de idade e ele contratou um médico para alimentar e exercitar e que ele quer jogar até os 60 anos de idade. Ele quer bater todos os recordes, ele quer isso e quer aquilo e agora ganhou o título lá para um títulozinho lá para o seu país e eu vi a emoção dele no vídeo e eu fiquei pensando, olhando para ele, eu fiquei com dó e eu falei: e depois, meu amigo? E depois, quando passar tudo isso? Você quer jogar até os 60. Você joga até os 70, mas e depois? Você vai ficar na história, como o Pelé ficou, como outros ficou, mas isso aqui é uma piada. Isso é um sistema falido. Isso são coisas, são vidas que têm início e têm fim aqui. São glórias humanas que ofereceram para Jesus, ofereceram para Moisés e eles recusaram. Estão compreendendo, meus irmãos? Agora, quando eu olho na Bíblia e vejo a saudação que o anjo Gabriel fez para Daniel, aí eu fico com inveja. Salve, ó varão muito desejado. Meu Deus. Você já imaginou você ser desejado no céu? Não dá vontade de chorar? E falar: Senhor, me perdoe por ser essa vergonha. Enquanto que outros viveram de tal forma que o Senhor desejava eles. Salve, varão muito desejado. Né? E esse aqui, então, misericórdia. Ele agradou tanto a Deus. Enoque, o sétimo depois de Adão. Há outros que fizeram a mesma coisa. Veja Enoque, ele andou com Deus por 500 anos. E então ele teve um testemunho que agradar a Deus. Deus havia verificado isso e disse: não há necessidade de você morrer. Simplesmente suba para casa esta tarde. E ele subiu. Que Deus venha se agradar de mim e de você, através da sua grande misericórdia. E qualquer dia desse ele poderá também chegar até as nuvens e dizer: olha, não há necessidade de vocês morrer mais. E vamos ser transformados em 1 Coríntios capítulo 15, num abrir e fechar de olhos. E quando você olhar para você e disse: mas eu virei jovem de novo, eu fiquei jovem novamente. E aí quando você menos espera, ver aquela grande multidão se ajuntando para subir e encontrar com ele nos ares. Irmãos, isso é mais real do que nós estamos aqui nesta noite, do que olhar um para o outro. Isso é a Bíblia Sagrada, isso é a palavra de Deus. Vale a pena viver uma vida de retidão, uma vida que vá agradar a Deus.
Não se preocupe com a opinião pública. Não se preocupe com o que parente acha, com o que amigo acha. Respeite, tenha dó deles, fale com eles com amor, com carinho, porque o que está em você é amoroso. Mas entre agradar a eles e agradar a Deus, agrade a Deus, porque Deus é Deus. Eles, apenas Deus lhe emprestou por um tempo. Eu tenho 4 filhos maravilhosos, 3 filhos e uma filha, que eu tenho prazer de me assentar e conversar com cada um deles. Mas eu sei que Deus só me emprestou por um tempo. Na verdade, nunca foram meus. Os seus também nunca foram seus. Sua esposa nunca foi sua. Deus te emprestou por um tempo. Seu esposo nunca foi seu. Deus te emprestou por um tempo. Isso é uma herança que te deu aqui. Lá no céu nós não vamos ter nem esse sentimento mais. Então, em vez de entre agradar um e agradar o outro, vamos agradar a Deus. Amém? Deus vos abençoe no nome de Jesus. Ponhamos-nos de pé. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por tua grande misericórdia, por tua grande graça. Perdoa-nos, Senhor, deixa-nos agradar ao Senhor. Permite que haja pelo menos algumas mínimas coisas que te agradem em nós. Tende misericórdia, perdoa-nos. Nós nos humilhamos diante do Senhor e dizemos: nós não somos nada, Senhor. Sem a tua graça não vamos chegar a lugar nenhum. Mas deixa-nos amar ao Senhor a tal ponto que possamos, eu vou fazer isso porque eu sei que isso vai agradar a Deus. Eu poderia falar da vida desse camarada que está falando da minha vida, mas eu não vou fazer isso só para agradar a Deus. Eu poderia pagar o mal com o mal, mas eu não vou pagar só para agradar a Deus, só por causa disso. Não importa se eu tenha razão ou não tenha, mas eu vou deixar isso do jeito que está para agradar a Deus. Eu poderia ganhar até mais dinheiro do que eu ganho, mas isso vai me impedir de pôr o reino de Deus em primeiro lugar. Então, eu vou agradar a Deus, eu vou agradar a Ele. Pai, ajuda-nos a agradar ao Senhor. Ajuda-nos a agradar a Ti. Eu entrego essa congregação e todos os Teus filhos, e os que porventura vão assistir este vídeo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos, Deus abençoe, irmãs.